Eu quero falar de Jesus Cristo nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, ao qual escreveu João, capítulo 1. João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Versículo 43 a seguir. João 1, 43. Todos encontraram, amém? No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis o verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos, Pai. É na Tua presença que nós nos encontramos, Senhor, ainda nessa noite, das quais queremos ouvir a Tua palavra, sentir o Teu poder, ser impactado pela Tua glória, que o Senhor possa cativar as nossas mentes em Ti. Tira, Senhor, meu Deus, todo sentimento ao contrário, tudo aquilo que não comunga com Teu Espírito Santo, mas que os nossos corações possam estar abertos, segundo o poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, quando nós olhamos essa passagem aqui, nós vemos que Jesus ele está formando ali os seus discípulos, as pessoas que o acompanharia, das quais ele ensinaria para compor o seu ministério, o seu núcleo de discípulos. Ele precisava confrontar essas pessoas e ensiná-las. E um convite que eu acho que é bem interessante de nós sabermos é que Jesus é Ele quem chama as pessoas. As pessoas vão até Ele, evidentemente, por conta dos milagres, das quais Ele realizava, por conta de que Ele fazia, mas diferente dos rabinos da época, das quais as pessoas admiravam, porque evidentemente eles eram mestres da lei, chamava muita atenção, e na época todo mundo queria e admirava um rabino, um mestre da lei. As pessoas se dispunham, queriam ser iguais, queriam acompanhar os rabinos, queria, enfim, estar aos pés desses homens que detinham todo o conhecimento da lei de Israel para, enfim, praticá-la ali em Jerusalém. Jesus não, ele faz diferente, ele chama, porque evidentemente ele era uma pessoa das quais muitos não conheciam. Via ele realizando milagres, enfim, mas Jesus chamava. E a tradição judaica é que as pessoas viessem se dispor para acompanhar os rabinos, as autoridades da época. Jesus, ele faz um convite, e eu quero que você se lembre de inúmeros convites que, quem sabe, você teve até no dia de hoje, para não estar aqui, não é verdade?
ou para estar em outro lugar a não ser aqui. Mas o convite que te trouxe aqui, ele tem um peso de espiritualidade muito grande, porque o Senhor marcou esse dia e esse local para ter um encontro com você e te falar coisas e revelar coisas da sua palavra, das quais, quem sabe, você nunca ouviu, ou se ouviu, o Espírito Santo quer que você se lembre novamente. Porque Deus, ele faz assim, ele faz com que nós venhamos nos lembrar da onde nós somos sacados, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, porque nós temos a facilidade de nos esquecermos da onde Jesus nos tirou e da maneira como ele nos limpou e da forma como ele nos tratou. Jesus não te trouxe aqui para acusar você. Jesus não te trouxe aqui para dizer, está vendo? Eu te disse que isso iria acontecer e agora você está muito mal por conta disso e por isso você está na minha casa, na minha presença. Não, Jesus trouxe você aqui para transformar sua vida, transformar sua família, transformar sua caminhada. Só vou parar quando você dá um glória a Deus. Transformar sua saúde, transformar suas finanças, transformar sua família em todo o contexto, atingir a tua parentela para transformar uma cidade. Amém, igreja? Então, o contexto dessa palavra, das quais os personagens são Filipe e Natanael, dois amigos, conhecidos, estudiosos da lei, declara que Jesus está criando o núcleo de discípulos. Ele começa, então, a aparecer publicamente para as pessoas verem os seus milagres, das quais ele realizava. Jesus começa a formar essas pessoas e chama essas pessoas de uma forma simples. O chamado de Jesus é simples. Amém, igreja? É simples. É simples. Primeiro ponto que você precisa entender. Jesus, quando ele chama de uma maneira muito singela. Simples. Existem pessoas que recebem determinados chamados com muito impacto, mas geralmente o chamado é simples. Ele é muito pessoal. Ele é distinto, cada pessoa tem um chamado específico, de uma forma diferenciada. E ele é relacional. Ou seja, simples, pessoal, distinto, único. Algumas pessoas o Senhor chama no momento dos vícios, outras da dor, outras da doença, não é? Cada pessoa tem um chamado, de uma maneira diferenciada. Cada pessoa tem uma história. Se você perguntar para quem está ao seu lado aqui, essa pessoa vai contar uma história linda da maneira que Jesus tocou. Então, por isso, não há um método convencional. Não há uma forma pragmática, religiosa, de Jesus salvar, de chamar alguém. Cada pessoa tem um chamado específico. Vire-se para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você tem um chamado específico. E esse momento, a partir do ponto que eu entendo isso, o Senhor quer se relacionar, porque o chamado é relacional. Então ele chama, ele faz a promessa, só que ele quer se relacionar com você. Existem várias maneiras de nós nos relacionarmos com Deus através, principalmente da palavra, da oração, da adoração, do culto em comunidade, para viver o sentimento de igreja original, verdadeiro, os conflitos internos, externos, que toda a igreja, toda a comunidade cristã, enfim, passa. Então, ele é muito relacional. Mas, literalmente, o texto, ele traz uma narrativa das pessoas das quais Jesus ele toca de uma forma muito especial e de uma forma progressiva, crescente, nunca fracionada, nunca decrescente, nunca dividindo, nunca usurpando, nunca subtraindo, nunca entristecendo. A religião entristece você, porque você deposita determinada fé na religião, a base da troca. Às vezes, quem sabe você está aqui porque te ensinaram que o relacionamento de você entre Deus é a base da troca. Não é? Você precisa dar alguma coisa para receber outra.
quando na realidade foi bem colocado aqui sobre o relacionamento da oferta que o presbítero Carlinhos trouxe aqui. Não há um meio de imposição, não é pelo reino, pela uma nova realidade, porém não há imposição. Um relacionamento, irmão, o pai e a mãe não faz conta para criar um filho. Quantos são pais e mães aqui? Levanta suas mãos em nome de Jesus. Você já parou para pensar quanto vale criar um filho? Você já parou para pensar quanto valeu criar essa pessoa que você criou ou está criando? Já parou? Só que o amor não faz conta, tá entendendo? A base do relacionamento é o amor. Então eu dizimo porque eu amo, eu oferto porque eu amo, eu pratico, eu dou o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro porque eu amo. Essa é a base do relacionamento com Jesus. Então, é progressiva, vai crescendo a cada dia. Jesus, primeiramente, chamou quem? Felipe. E aí Felipe, em um dado momento, ele chama Natanael. E Natanael se encontra com Jesus. Teologicamente dizendo, Deus, ele usa pessoas comuns para alcançarem outras pessoas. Então, logo eu creio que possivelmente você possa ser um Felipe. Amém? Quem sabe aí, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu neto, o seu avô, o seu irmão, a sua irmã, está aqui nessa noite porque um dia você chamou ele. Um dia você chamou ela. Então você fez o papel de Felipe. Deus usou pessoas comuns para chamar outras pessoas. Porque o reino de Deus, ele cresce por meio de convites. Existem convites que são para te aproximarem de Deus. E outros são para te afastarem de Deus. Do propósito real de Deus. E é fácil discernir. É fácil entender. Quando no dia de culto, o cônjuge, a noiva, o noivo, o namorado, a namorada, o parente, convida para outro lugar a não ser adorar a Deus. Então, você compreende que isso não vai fazer com que você deixe de ser cristão, evidentemente. É bom tirar um dia, é bom você ter essa relação com a sua família, mas desde que isso não prejudique a sua comunhão com Deus. Não prejudique o seu relacionamento com Deus. Sabe aquela pessoa que te chamou para orar no dia de hoje? Sabe aquela pessoa que te chamou para dobrar os teus joelhos na semana passada ou durante essa semana? Pode ter certeza que essa pessoa é de Deus. Pode ter certeza que o Espírito Santo tocou nessa pessoa e usou ela para te convidar para um relacionamento único e verdadeiro diante de Deus. E como eu posso discernir essa pessoa? É com quem eu ando, irmão. Deus quer levantar homens dessa forma. Deus quer levantar mulheres dessa forma. Deus quer levantar ministérios iguais a de Felipe nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Por mais que você receba uma negativa, não quero orar, não quero ir na igreja, continua convidando, convide para ler a Bíblia, convide para vir à igreja, convide para orar, convide para jejuar, convide para adorar a Deus na sua casa, na igreja, na escola, na faculdade, com certeza resultados virão, em nome de Jesus. O encontro com Jesus, geralmente eles são intencionais. Ele gera transformações. Ele gera identidade espiritual. Então, esses convites são verdadeiros, são profícuos, são proféticos, são únicos, são distintos, porque ele gera visão espiritual. Esses convites, eles trazem uma espiritualidade, são carregados de coisas que libertam. Quem sabe tem alguém na sua casa que vive um momento triste e o Senhor quer libertar, irmão. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você que está sentado nesse banco hoje aqui para impactar primeiramente a sua família, para impactar a cidade, para impactar a nossa nação em nome de Jesus. Então, são convites simples, mas são cheios de fé. Felipe, ele encontra Natanael e diz para ele no versículo 45, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Primeiro ponto, eles
estudavam a palavra. Eles não estavam procurando algo como se estivessem perdidos. Eles não estavam procurando uma ferramenta para se dar bem na vida. Não. Estavam procurando o Messias. E isso me faz lembrar do GPS, que é o sistema de posicionamento global, da qual a defesa dos Estados Unidos começou a praticar isso em 1970, dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso impactou o mundo, impactou várias nações. Hoje quase todo mundo usa o GPS no smartphone, no celular, das quais te posiciona. Hoje os aplicativos de Uber, entre outros, posiciona você e traz o carro no teu pé, para que você possa ir aonde você quiser. Então, quando eu olho para Felipe, quando eu olho para Natanael, eles estavam buscando, amém, igreja? Eles tinham sede da palavra, eles tinham fome da palavra, o coração deles ardia pela palavra. Então Felipe, quando ele encontra o seu amigo Natanael, ele não dá um sermão. Ele não prega para Natanael, ele fala, não, nós encontramos. Eu encontrei aquele das quais Moisés escreveu na lei. Está lá. Nós achamos ele, as mesmas características. E quem encontra Jesus quer impactar outras pessoas. Quem encontra Jesus não há tempo para fofoca, contenda. Não há tempo para outras coisas a não ser querer impactar outras pessoas. Porque o encontro com Jesus lhe fez bem, transformou a sua vida. Quantos foram impactados pelo poder da transformação de Jesus Cristo? É isso que Deus tem para a sua família. É isso que Deus tem para a sua casa também. Então, Felipe, ele não tenta convencer com argumentos complexos, porque nós não temos esse poder de convencer ninguém, irmão. Quando a pessoa está com o coração fechado a respeito de algo, já era. Só o Espírito Santo pode convencer o homem de todo pecado, juízo e da justiça de Deus. E aí, Felipe, ele não força a barra. Diga comigo, Felipe não forçou a barra. Ele não usou, ele não prega, ele não usa argumentos com a complexidade para tentar provar que Jesus é bom. É difícil, irmão. Você toda hora fica falando assim, vem comigo, que Jesus é bom, que Jesus transforma, e a pessoa não entende. Ela até ouve você por educação, mas ela não põe em prática isso. É ruim você tentar mostrar algo puro, verdadeiro, que dá certo, que funciona. Esse encontro espiritual com Jesus, ele transforma as nossas vidas. Então, ele apenas testemunha. Olha, nós achamos ele. Ele está ali, Natanael. Ele transformou, ele tocou, testificou no meu coração. E vai testificar também no seu coração. Aleluia. Não tente pressionar ninguém a nada, irmão. Não tente ninguém pressionar, acompanhar você, a viver o que você está vivendo, a sentir o que você está sentindo. Se o coração dessa pessoa estiver fechado, ela não vai viver igual a você. Ela não vai sentir igual a você. Ela está em outra frequência. Ela está em outra dimensão. Mas o que me chama a atenção dentro desse conteúdo desse texto é que os dois, Felipe e Natanael, eles desejavam Jesus. Eles estudavam sobre Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho um desejo muito pessoal e distinto de quando chegar no céu, dar um abraço em Jesus, dar um abraço nele, apertar ele e dizer, Senhor, foi difícil, mas valeu a pena. Quantos querem viver isso? Foi difícil, Senhor, mas valeu a pena. Mas eu vou encaixar que nem no jiu-jitsu assim, ó. Cadê os jiu-jiteiros aí, né? Vou encaixar e vou dizer assim, valeu a pena, Senhor, valeu a pena sofrer, valeu a pena renunciar, valeu a pena negar o pecado, os convites que me distanciavam de Ti, Senhor, para estar aqui com o Senhor na glória e na eternidade. Vai valer a pena, irmão. Quem encontra Jesus naturalmente convida outras pessoas.
Quem encontra Jesus naturalmente tem desejo em chamar outras pessoas para viver o que você possivelmente está vivendo. Porque se você não está vivendo o que Felipe viveu, então você é o segundo personagem dessa história linda e espiritual. Você é Natanael. E então, um convite, ele geralmente enfrenta preconceitos nesse caso, que foi o de Natanael. Ele cita no versículo 46, ele declara: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu já dirigi igrejas. Foi bem aqui mesmo em Cinti Carvalho, quando eu fui voceado como pastor, uma pessoa falou assim: pastor, eu saí da igreja porque eu vi o Senhor aceitar Jesus nessa igreja. Eu te conhecia. Então, eu decidi ir para outro lugar porque eu convivia, a gente comia pizza junto, nós andávamos juntos. E então eu não quis ficar mais aqui, porque é a tal da dopamina espiritual, né? Se é assim que pode dizer, né? Que não há novidade, tá entendendo? Porque nós temos um desejo desenfreado por coisas novas. Então não havia, só que essa pessoa foi, daqui a pouco ela voltou. E graças a Deus, ela pediu perdão e ainda falou. Eu falei: não, minha irmã, tranquila. Vem e congregue conosco, as portas estão abertas. E ali ela permaneceu. Natanael, ele carregava esse preconceito cultural da cidade. Esse preconceito religioso. Olha, é Nazaré, é o Adriano, é o irmão Dedé, é a Bruna. E tinha gente que até dependendo, e tem gente assim de quem vai pregar não fica no culto, irmão. Já pensou no disparate? Não aqui, graças a Deus, não aqui não. Mas ele tinha esse preconceito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É um preconceito cultural, é religioso. Nazaré era uma cidade com mais ou menos 2.000 habitantes, muito pequena, desprezada, subúrbio. Mesmo assim, Felipe não discute, irmão. E o segredo é você não entrar nos pormenores. O segredo é você liberar. O segredo é você estar com o coração aberto. Não, eu não vou discutir sobre isso. Eu não vou julgar. Eu não vou me ofender. Felipe, ele toma uma postura madura espiritualmente acerca do seu próprio amigo, Natanael. Ele responde uma frase que muda tudo. Vem e vê. Vem e vê. Vem sentir. Vem desfrutar. Chega desse sentimento de orfandade. Olha, eu não consigo. Eu não aceito. Olha, eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. Irmão, vem ver. Vem sentir. Vem desfrutar. Vem glorificar. Vem adorar. Vem participar. Vem se envolver. Aleluia. Felipe, ele toma essa postura. E esse convite que ele faz ao seu amigo, e ele aceita de uma forma tão brusca, né? Até então, porque não foi fácil. Ele é preconceituoso acerca de Nazaré. A Bíblia fala que Jesus, quando Natanael caminha até o local onde está Jesus, ele vê primeiro Natanael. Ele sempre te verá. Está te vendo nessa noite. Não importa como você chegou aqui nesse lugar, meu irmão. Não importa quais são os problemas que você está vivendo no teu relacionamento, na tua casa, nas tuas finanças. Jesus está te vendo nessa noite. Não importa como você chegou aqui, acerca da sua saúde física e emocional. Jesus está te vendo nessa noite. Não importa como você deixou a sua casa, a sua família. Jesus está te vendo nessa noite. Não importa o sentimento de tristeza, de desânimo que você chegou aqui. Jesus está te vendo nessa noite. Jesus, ele vê Natanael, aleluia, e diz: eis um verdadeiro israelita. Quem sabe seja por conta dos questionamentos que Natanael tinha
acerca da cidade e acerca de Jesus. Quem sabe seria por conta, pelo alto grau de conhecimento acerca da lei. Quem sabe seria pelas culturas, pela sociedade. Então Jesus dá essa nomenclatura. Está aí um verdadeiro israelita. A quem não se encontra dolo, falsidade. Ele é verdadeiro. Ele tem algo diferente. Você tem algo diferente, é por isso que está aqui nessa noite. Deus preparou esse momento para você, para sua casa e para sua família em nome de Jesus. Deus está visitando o teu lar, está mudando as coisas lá na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então, Felipe leva Natanael, seu amigo, até Jesus. Mas quem revela, mas quem confronta Natanael, quem transforma Natanael é Cristo. Você pode até trazer, você pode até falar, você pode até se aplicar, se derramar, mas quem muda é Jesus. Quem transforma é Jesus. E eu sinto que Deus está transformando vidas aqui nessa noite. Deus está libertando vidas aqui nessa noite. Eu posso sentir cadeias sendo quebradas. Eu não sei o que te prende. Eu não sei o que segura a sua casa, o que segura a sua família, o que segura o seu ministério de patinar. Eu sei que Jesus está quebrando essas cadeias nessa noite para a glória do Senhor. 2026 será diferente. Eu declaro, irmão, estou declarando sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Será diferente na sua empresa, na sua profissão, na sua vida pessoal. Deus foi lá abrir aquela porta aonde estava fechado. O Senhor vai escancarar. Também haverá portas que o Senhor irá fechar e você não vai passar, e você vai entender o propósito do Senhor na sua vida. Para Jesus, igreja. Quem revela, quem confronta, quem transforma é Cristo. Você pode até fazer. Eu posso pregar para minha esposa, eu posso pregar para minha sogra, para os meus filhos, para as minhas noras, para o meu neto. Mas se Jesus não fizer, se eles não entenderem, então papai e mamãe fiquem despreocupados se você ensina o seu filho, a sua filha no caminho que deve andar, para que nunca se desvie. Entenda, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Você só deve orar pela sua família. Nós estamos no ano da oração. Há quanto tempo você leva orando pela sua casa e pela sua família? Irmão, o homem pode ter sucesso em várias áreas da sua vida, mas ele precisa entender que ele precisa ter sucesso dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu relacionamento, em nome de Jesus. Então vale a pena, igreja. Vale a pena se derramar sobre pessoas, vale a pena renunciar, vale a pena se sacrificar pela minha casa e pela minha família. Para manter o seu relacionamento, para manter a sua intimidade. Então, Jesus, ele conhece Natanael antes que Natanael o conheça. Sempre foi assim. Jesus te conheceu primeiro. Jesus conheceu você primeiro, antes de qualquer coisa. Então ele conhece a sua estrutura. Jesus não ia permitir que nada viesse a acontecer na sua vida para que você viesse se distanciar. Você pode até tentar provar, desfrutar das coisas lá fora, mas não adianta, você está no anzol de Jesus. Jesus, ele já pegou você, ele conheceu você no ventre da sua mãe, você tem promessa. Ele conheceu você antes de que você conhecesse ele. Os encontros, geralmente, com Jesus revela realmente quem nós somos. Ele deixa tudo nu, irmão. Eu posso ter carinha de santo, eu posso andar como cristão, eu posso agir como tal, mas Jesus me conhece na minha intimidade. Ele conhece você, ele conhece a sua casa, ele conhece as suas atitudes e aquelas que são erradas, que não são santas. Ele quer converter, ele quer alinhar, ele quer te posicionar. E isso tem um propósito geracional.
para alcançar a sua família, para alcançar a sua casa, para impactar uma cidade. Você não é mais um lá na faculdade, você não é mais um lá no curso, você não é mais um lá no seu trabalho. Uma hora alguém vai te procurar e dizer: olha, você não é daquela igreja? Eu preciso de oração, eu preciso que você ore, eu preciso que você diga uma palavra do céu para a minha vida. E aonde você vai entregar daquilo que o seu coração está cheio? Jesus conhecia o coração de Natanael, porque o Senhor, Ele revela realmente quem nós somos. E esse convite, além de gerar revelação, esses encontros com Jesus dentro desses convites, revela também transformação. Após Jesus revelar a vida de Natanael, Natanael diz no versículo 49, tu és o Filho de Deus. Ele reconhece o seu estado. Ele reconhece que encontrou o que procurava, irmão. Então, a dopamina, que é um dos hormônios que eu nem conheço muito sobre isso, mas é que faz com que você tenha desejo por novidades, faz com que você procure algo novo para satisfazer o vazio do seu coração. E de repente aquilo que era muito bom de se fazer, não se transformou mais. Só que Natanael, ele não está procurando algo sem fundamento. Está entendendo? Faz sentido para vocês? Natanael procura algo que as escrituras revelavam, de que Moisés dizia. Ele diz, ó, tu és o rei de Israel. Ele declara isso na sua alma. Ele fala isso para Jesus. Então, o cara que era cético se torna um confessor. Ele compreende a essência de Jesus, que é maravilhosa. O questionador se torna um adorador. Não dá para ser as duas coisas. Evidentemente, boas, não é? Você pode ser um questionador e ser um adorador de coisas boas. Mas cético não. O simples convite resulta agora em uma fé declarada por Natanael. De um encontro verdadeiro da qual produz uma confissão verdadeira do seu coração. Então, quem sabe algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, na sua vida, é porque nós não declaramos, não, Senhor, Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor é o Senhor da minha família, o Senhor é o Senhor dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, do meu trabalho, de tudo que eu faço. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Ei, meu irmão, entrega tudo nas mãos de Deus hoje. Entrega tudo nas mãos do Senhor agora. Ele não deixará os teus pés vacilar. Ele não vai permitir que você entre em roubada. Ele não vai permitir que você quebre a sua cara, não. Quando João ele relata isso, ele escreve para mostrar que Jesus realmente é Filho de Deus. Que o discipulado se começava com um convite simples, simplório. Que a fé nasce de um encontro e não de uma imposição. Lembra da época? Vamos para a igreja. Tem que ir para a igreja. Tem que ir. Tem que fazer, tem que cumprir o rito. E quantas pessoas foram formadas dentro de um rito religioso? Olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai para a igreja, você vai começar na porta, depois você vai limpar o banheiro, varrer o chão, e depois você vai vir para um púlpito, você vai pregar, ou cantar, você vai fazer. Existem muitas pessoas presas a esse rito ainda. Quando na realidade não é isso. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer nada que você possa fazer. Ele não quer as suas mãos, Ele quer o seu coração. Aleluia. Aí quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, que Ele quer o meu coração, a minha vida transformada, porque Ele já revelou o meu ser, logo então eu entrego tudo. Que eu começo a compreender como uma comunidade cristã caminha, como o corpo de Cristo caminha, e eu começo a contemplar, e a contemplação faz com que eu entenda muita coisa, com que eu me envolva de uma maneira sadia e madura, para que eu não me frustre
como eu me frustrei na religião, para que eu caminhe com saúde espiritual, para que nada venha abalar. Irmãos, eu posso até ficar triste, mas eu não vou permanecer triste. Você pode ficar até abalado, mas eu declaro sobre a sua vida, você não permanecerá abalado. Você pode até cair, mas você não permanecerá caído em nome de Jesus, porque Deus te levantará para a glória do Deus vivo. Então não é na imposição, não é na força, é no relacionamento. Jesus pega a gente na base, não é na força, na imposição, é no relacionamento com Ele. Então, quando eu contemplo, eu respeito. Quando eu contemplo o que a irmã Thaís carrega, eu respeito isso, eu recebo daquilo que ela vive. Eu só posso receber daquilo que eu celebro. Está entendendo? Se a irmã Cirlei, ela foi abençoada em alguma área da vida dela, e eu celebro com ela isso, eu vou receber disso também. Eu vou participar disso também. Que eu só recebo daquilo que eu celebro. Escreve isso, guarda isso. Então, a fé nasce de um encontro, não nasce da imposição. E Deus está gerando fé com pessoas que estão se encontrando novamente com Jesus nesse lugar. Eu não sei o que feriu você, eu não sei o que machucou você, só que Deus marcou esse encontro com a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Deus usa convites simples para produzir transformações profundas em nossas vidas. Então não é o convite espetacular que muda a sua vida, são convites simples. Não é o convite em si que pode transformar, mas é quem está do outro lado, está entendendo? Vamos lá, Jesus está lá, tá bom. Mas é quem está lá, é Jesus. É quem está do outro lado do convite que pode transformar a minha vida, que pode transformar a minha casa. Então, como eu posso aplicar isso hoje na minha vida pessoal? Quantas pessoas estão esperando apenas um convite seu? Apenas um, vem ver. Você está lá na rocha, assim, vem ver. Vamos lá. Quantas pessoas estão esperando que você seja usado como Felipe dentro da sua casa? Eu sei que você já fez isso. Mas continue fazendo. Às vezes não é quase nunca para debater. Aprenda isso, não é para debater. É para convidar. Não é uma explicação perfeita sobre Jesus que vai convencer. Tem muita gente cheia de conhecimento, irmão, cheia de frufru. Tem muito semideus na terra, tem muita gente que é dotada realmente de muito conhecimento, mas falta sabedoria para lidar, para administrar. Então, realmente, não é explicação perfeita, mas é um testemunho. Olha, eu não fiz. Jesus está mudando a minha vida, Ele mudou a minha vida, eu creio que vai mudar a sua também. Você vai viver aquilo que eu estou celebrando, se você celebra comigo também. Você vai ser impactado por isso, para que haja verdadeiras transformações, e o cumprimento e a consolidação das promessas. Eu preciso guardar as alianças que eu tenho com Deus. Quantos têm aliança com o Senhor? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Deus fez uma aliança com você, Ele nunca quebrou aliança com você. Ele não quebrou aliança com a sua casa, Ele não quebrou aliança com o seu ministério, Ele não quebrou aliança com o seu chamado. É você que está querendo voltar, é você que está querendo desistir, é você que por hora quer quebrar essa aliança, mas guarda o que você tem, aleluia. Aplica isso na sua vida. Você não precisa saber de tudo. Nós não precisamos saber de tudo que está acontecendo no mundo, na cidade, no estado, no Brasil, não, irmão. Eu só preciso me encontrar com Jesus.
preciso me encontrar com Ele quando eu acordo. Eu preciso me encontrar com Ele quando eu estou na mesa e oro, agradecendo pelo pão e pelo café. Eu preciso me encontrar com Ele na hora do almoço, lá no meu trabalho. Eu tenho um encontro marcado com Jesus num domingo às 19 horas, na quinta-feira às 20 horas, nos links, nas células, nas terças às 20 horas. Eu tenho um encontro com Jesus no culto dos Sarsas, na reunião do dia 30. Eu tenho um encontro com Jesus no louvor, na adoração, na oração, no treinamento, no curso. Eu tenho um encontro com Jesus marcado. Quem está apaixonado, irmão, não fura encontro. Quem está apaixonado não dá para trás no encontro. Quem está apaixonado por Jesus, lembra quando você namorava aí? Eram os primeiros meses de namoro. E você doido, apaixonado. Eu lembro que eu vinha para a praia de bicicleta pegar onda, saindo lá de Vicente Carvalho, da rua Barão do Rio Branco, número 105, rua da Padaria Jangada. Aí vinha com a Cecizinha velha, pegava onda o dia todinho, voltava para casa, almoçava, pegava a bicicletinha velhinha de novo e vinha até a Cachoeirinha ver a minha esposa. Cansado, mas apaixonado. Você rompe o cansaço. Você não conta história, você não dá desculpa, porque você tem um encontro com Jesus. Você quer estar perto de quem vocês... Ah, mas eu posso me encontrar na minha casa. Eu sei, irmão. A sua casa é um altar levantado por você para Deus. Deus se manifesta lá, mas na igreja é diferente, irmão. É aqui onde caem raios e trovões. Aqui é onde as coisas acontecem. O culto online não substitui o culto presencial. Aleluia. A gente tem vários recursos. Mas eu preciso me encontrar com Jesus. Eu preciso, para minha família, para o meu lar, fazer convites restauradores para minha família. Você precisa aplicar, você não pode convidar a tua família para outros lugares, deixando aquilo que é santo, que é puro e verdadeiro. Deixar, evidentemente que você precisa ter momentos com a sua família, mas convidar a sua família a levantar altares para Deus, a cultivar alianças com o Senhor, convidar a sua família a perdoar, convida a sua mãe para perdoar também, seu pai para perdoar, convide os seus filhos a pedirem perdão, pratica isso diariamente, perdoa mamãe, perdoa papai, perdoa, eu sei que é difícil. A nossa natureza é vingativa. Somente quando a gente diz assim, eu vou orar. Eu vou orar. Convida para orar. Hoje eu recebi um convite para orar, irmão. Foi maravilhoso da minha esposa. Vamos orar um pouquinho? Eu estava me preparando só para editar essa mensagem aqui. Já estava pronto. Eu falei, meu Deus, obrigado, Jesus, pela esposa crente que o Senhor me deu. Que não me convida para ir para o shopping no culto de domingo, que não me convida para ir em outro lugar no domingo, mas me convida para orar, para buscar a presença de Deus, para citar nome de pessoas que eu nem lembrava no momento, das quais ela lembrou, intercedendo por ele. Convide a sua família para retornar para Cristo Jesus, para a prática da comunhão verdadeira. Seja Felipe. Um convite pode mudar a história da sua casa. Um convite, mesmo que não seja bem aceito isso, convida para orar. Começa assim, irmão, vamos orar agora? Na hora do café? No momento do almoço, da janta, vamos orar agora, família? E a igreja ela vai se reestruturando, consolidando maduramente, espiritualmente, irmão. Porque eu sei que você parece ser legalzinho aqui, mas eu não sei quem você é lá na sua casa. E possivelmente eu não preciso saber também, mas Deus conhece você.
Estabelece um clima espiritual dentro da sua casa. Você vai ver que as ofensas, as contendas, o mal vai sair em nome de Jesus. Tudo aquilo que não é de Deus será retirado em nome de Jesus. E você vai avançar, vai conquistar. Irmão, repreenda a fofoca dentro da sua casa. Não deixa ninguém falar mal de ninguém dentro da sua casa. Não permita isso em nome de Jesus. O teu marido não é crente, o teu filho não é crente. Ele está ouvindo isso. Seja sábio. Diga: não, aqui nós não falamos mal de igreja, de pastor, de família de ninguém, do nome de ninguém. Aqui nós oramos a Deus e nós intercedemos pelas famílias em nome de Jesus. O clima vai mudar, igreja. O ambiente vai mudar. Igrejas saudáveis fazem convites que conduzem a encontros com Jesus dentro de casa. A igreja cresce por relacionamento. Não é só por programações. Esses dias eu vi um pastor de uma grande igreja falando que ele fez um grande evento no Brasil, vai fazer novamente. Um pastor veio dos Estados Unidos. Ele falou assim: olha, o evento está maravilhoso, parabéns. Só que ele precisa ter contexto bíblico, porque essa geração precisa conhecer a verdade. A verdade é a Bíblia. E para que essa multidão continue frequentando esse evento, você precisa aplicar a palavra. Essa geração precisa conhecer a Bíblia, o Jesus que está na Bíblia. Eu sei que é legal trazer uma banda, eu sei que é legal ver coisas grandes, imensuráveis acontecendo dentro de um evento. É maravilhoso isso, irmão. Fico abismado em coisas grandes também. Eu trabalho a bordo de navio e eu vejo os navios saindo, encostando, eu fico boca aberta. Toneladas e toneladas de ferro flutuando no mar. Tem gente que não fica nem 5 segundos, afunda. E o ferro fica boiando. Claro, tem toda uma explicação para isso. Mas isso chama muita atenção. Então, para consolidar, para firmar os nossos pés, precisamos de Bíblia, de palavra. E Jesus te convida nessa noite. O Senhor está te convidando nessa noite. A igreja não cresce apenas por grandes programações, grandes eventos. Cada membro precisa ser um Felipe potencial, aplicar isso. O evangelismo começa dentro da minha casa, nas proximidades aonde eu moro, e não com pressão. Igreja saudável convida pessoas. Então, quem sabe hoje você seja o Felipe. Deus está te chamando para convidar alguém. Porque também Deus está trabalhando dentro do seu coração. Porque quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, Ele sara você. Ei, Deus quer sarar essa ferida no teu coração. Deus quer extrair o potencial que há em você, da qual Ele chamou. Pega isso em nome de Jesus. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Deus quer sarar o teu coração para que você seja usado com muita propriedade nas mãos dEle. Quem sabe você chegou aqui como um Natanael, cheio de dúvidas, cheio de preconceitos, cheio de reserva, cheio de apontamentos, fazendo comparação, né? Comparando alguém, comparando as coisas, comparando a igreja, comparando, irmão. A sua comparação não vai te levar a lugar nenhum. Jesus continua dizendo para você: vem ver, vem se envolve, vem se aplica, vem se derrama. Não veja pelas experiências dos outros. Eu tive muita experiência ruim. Quem já teve aqui muita experiência ruim? A maioria das vezes são péssimas. Mas isso não se aplica a você. E as boas que eu tive também não se aplicam a você, pois são únicas, é minhas. Então eu não posso ver pela sua experiência. Não veja pela religião. A religião frauda, divide, mancha, macula. A religião, ela atrai, irmão, decepciona. A religião, eu vi grandes pastores antigos,
dizendo assim, ó, esteja preparado para ser traído em todo o tempo. É verdade. Então se prepara, a religião ela faz isso. Mas o Senhor te convida para você ver. Aleluia. Para você mesmo enxergar, ou seja, Deus te convida para uma grande experiência nessa noite. Deus te convida para que você abra realmente o seu coração. O convite que mudou, que transformou a vida de Natanael está aqui, é Jesus. É o outro lado do convite, ele está presente aqui. E esse convidado, a pessoa que te convidou, ela irá transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Deus está chamando você hoje. Deus está chamando a sua família hoje. Irmãos, eu quero declarar. Eu verei a família de pessoas aqui sendo salvas, sendo libertas. Eu quero ter o prazer de batizar os teus filhos. Eu quero ter o prazer de batizar nas águas a tua família, o teu marido, a tua esposa, os teus netos. Eu quero ter o prazer de batizar a tua família nas águas, de ver pessoas sendo usadas nessa plataforma. Eu quero ver você tomando água de coco aqui, eu me alegrando lá embaixo, com a palavra que Deus usará você nesse lugar, em nome de Jesus. Chega junto. Vem ver. GPS, criado mais ou menos em 1970, aplicado pela defesa dos Estados Unidos para as guerras, um sistema de posicionamento global que identifica onde estava o inimigo, onde estava a frota. E eu falei algo interessante semana passada aqui, que quando Deus restaura a família de José, ele não preparou um exército, ele preparou uma família primeiro. Deus está preparando a tua família. Porque Ele é a nossa torre forte. Quero convidar esse grupo maravilhoso, Rocha Music. Eles estão tomados, viu?